Fala pessoal! Imagina que você recebeu uma ligação, mas caso você atenda, será infectado pelo sinal misterioso, pois este é o filme Celular Conexão Mortal de 2016, e eu sou o EF, o estranho do fone. Então vamos para mais uma história. Tudo começa em um aeroporto normal, com várias pessoas indo e vindo pelo país, e nesse meio vemos Clay, que era um grande ilustrador gráfico que estava em busca do sucesso, e para isso ele precisou se mudar pelo trabalho, mas como sua família não foi junto, ele sempre ligava para saber como eles estavam, e sua esposa estava feliz por sua promoção, então ele pede para falar com o filho que estava fazendo aniversário, mas a bateria estava baixa e o celular desliga. Ele procura uma tomada, mas todos estavam usando, então ele vai até um telefone público, mas só tinha moeda para 1 minuto, e sua esposa diz que ele não poderia simplesmente voltar depois de 1 ano como se nada tivesse acontecido, e a ligação cai. Um cara começa a gritar desesperado, como se algo tivesse entrado na cabeça dele, e várias pessoas começam a surtar e atacam umas às outras, e Clay percebe que quem estava com o celular que se transformou e começa a correr pelo aeroporto, mas eram muitos para ele fugir, então ele vai para o metrô que era no subsolo, e quando seria pego, eles simplesmente caem, pois ali não havia sinal de telefone, e o puxam para dentro do vagão. Todos estão desesperados querendo sair dali, mas o maquinista Tom diz que não pode mover o trem porque precisa acessar a central, e se ficarem ali todos vão falecer porque o túnel se enchia de água pela maré, e precisavam dos operadores das bombas, e com esse caos com certeza não teria ninguém. Então Clay, que estava desesperado, vai andando pelos trilhos, porque de qualquer forma poderia dar ruim. Tom e um figurante decidem ir com ele, mas quando o cara sem nome percebe que o sinal voltou, começam a aparecer várias pessoas que vão para cima dele, e Tom conheceu uma saída e por pouco eles seriam pegos, mas eles saem na rua e tampam a saída com um latão de lixo, e como eles estavam perto da casa do Clay, eles decidem passar para descansar e pegar alguns recursos, e em casa eles tentam mandar SMS, mas tudo parecia embaralhado. Está anoitecendo e sua vizinha bate na porta, e ela estava toda suja de sangue e com uma faca na mão, e eu nunca que arriscaria porque essa faca poderia entrar em mim igual manteiga. Eita porra. Mas como Clay era do bem, diz pra ela tomar um banho e pegar algumas roupas da sua namorada. Que porra é essa, marreco? Então o cara tinha esposa e namorada. A jovem se chama Alice e diz que sua mãe estava no telefone e foi pra cima dela, e ela só se defendeu, o que significa que agora ela está órfã 2 vezes. E eles ficariam a noite ali, mas no dia seguinte procurariam ajuda. E Clay quer ir para casa para ver se seu filho e sua esposa estavam vivos. E na rua todos estavam muito loucos, andando como se fosse um bando de pássaros. E nunca tinha apenas um. E Tom acha que aquilo poderia ser algum tipo de ataque de terror. E andando, tudo está calmo, quando passa um motociclista com escapamento carburado. E geral vai para cima deles, e esses daí ficaram na saudade. E tenho certeza que não é só esses malucos que queriam fazer isso. E andando perto da floresta, eles veem uma casa de um ex-soldado e provavelmente lá teriam armas, e nesses dias é mais que essencial. Então eles encontram um arsenal, e como Tom serviu no Vietnã, ele ainda lembrava como manuseava. E saindo da casa, eles percebem um jovem sentado no balanço e não acham que ele estava infectado, porque eles sempre andavam em bando. O problema é que o bando estava escondido no meio da floresta, e aqui começa mais uma fuga alucinante, e eles saem correndo para a floresta, mas havia uma represa na frente, e o único lugar para se esconder era em um barco que estava parado. E por sorte deles começa a anoitecer, e todas as criaturas começam a voltar como se tivessem recebido um comando, e eles percebem que a melhor maneira de se locomover seria de noite, e precisariam buscar recursos. E andando à noite, eles encontram uma grande casa acesa, e ali era um lar para jovens estudantes, e por acaso só sobrou um jovem e um velho, pois todos os outros estavam de férias nesse período, menos Cleitinho, que foi esquecido por seus pais com Charles, e Charles diz que mostraria algo para eles, e no campo de futebol estava cheio de pessoas dormindo, porque durante a noite todos se reuniam e ficavam emitindo um som como se fosse uma música de celular, e Alice pede para entrar porque aquilo era muito assustador. Charles diz que eles estavam conectados
por algum tipo de pulso magnético que enviava instruções. E para que essas pessoas não levantem no dia seguinte e causem um caos maior, Charles possui um caminhão para irrigar o campo, mas estava cheio de gasolina e poderiam acabar com todos de uma vez. E Clay pega o caminhão e começa a passar por cima de todos, e agora só precisava jogar fogo e ver o estrago. O problema é que o caminhão estava vazando gasolina e na explosão Charles é acertado por destroços. Então mais um jovem entrou para a família dos desalojados, e com certeza eles não poderiam ficar ali porque no dia seguinte haveria retaliação. E agora são só os quatro: Clay, Tom, Alice e Cleitinho, e eles encontram um bar para descansar de manhã, e Clay começa a ter um pesadelo com o cara de vermelho que estava no banheiro colocando o celular na esposa dele, e ele fica desesperado, mas sabemos que tudo que tá ruim sempre pode piorar, pois todos começam a dizer que tiveram pesadelos com um cara esquisito de vermelho com a cara toda machucada, e de alguma forma todos estavam sonhando com o mesmo cara, e Clay diz que aquele cara era um personagem da sua graphic novel. E para não ficarem ali muito tempo, eles jogam o celular fora e continuam o caminho. Eles encontram um bar com a placa escrito "sem telefone", e lá vê algumas pessoas esperando esse caos passar, e eles começam a aproveitar a noite porque não tinha nada de melhor para fazer. E todos estão dançando e bebendo, e esse era o único momento que eles poderiam curtir. E Alice pergunta se Clay gostava do seu trabalho, e ele diz que amava, mas se odeia por ter deixado sua família de lado por esse emprego, porque por causa disso, eles poderiam estar em perigo, além dele ter ligado para eles no momento onde tudo aconteceu. Então pode ser que eles tenham virado boneco. Começa a amanhecer e todos estão dormindo, mas uma velha começa a escutar um som estranho na porta e para não abrir, ela coloca o ouvido. Já avisei que vai dar merda isso. E Clay acorda com uma sensação estranha e aquela velha estava de pé olhando para o nada. E sabemos que quando alguém está olhando para o nada, ou é demônio ou é dodói da cabeça. E nesse caso é dodói da cabeça, porque ela foi infectada sem precisar do celular. E o local já estava cheio de criaturas e começa uma lutaria nervosa. E Alice salva Tom, mas leva uma paulada na cabeça e cai com o melado escorrendo. Mais uma vez todos estão falecidos, e dessa vez só sobra Clay, Tom e Cleitinho. E galera, esse é o trio do azar, porque por onde eles passam as pessoas falecem, e como não poderiam ficar ali, eles seguem um caminho e aquele cara dos sonhos estava vigiando por onde eles passavam. Na floresta, eles encontram um casal acampando com seu trailer, e eles sabem que onde não tem sinal é mais seguro, e eles querem ir para a base militar que ficava ali perto porque seria mais seguro. E eles mostram que capturaram um deles e para eles não mandarem a localização, o prenderam e taparam seus olhos. O problema é que o cara começa a falar com a voz do seu filho, falando para ele vir para casa. E Clay dá um tiro de raiva e agora eles precisam sair dali porque a localização deles foi comprometida. E Ray estava muito mal da cabeça porque não dormia há mais de 6 dias com medo de ser pego e chama Clay para o meio do mato e diz que estava sonhando com um cara de capuz vermelho falando para ele fazer besteira. E não aguentava mais aquilo e puxa uma bomba caseira e explode. E depois vão falar que eu que estou implicando com ele, sendo que por onde esse cara passa, alguém falece. Finalmente ele chega em casa e ele pede para entrar sozinho e tudo estava arrumado. E seu filho deixou uma mensagem na geladeira falando que estava indo para a base militar. Mas sua mãe virou um deles e ele começa a investigar a casa e vai no sótão. E aquele cara de vermelho vai para cima dele, mas como o Tom não obedeceu, ele o salva. E quando ele percebe, não era o cara de vermelho, mas sim sua esposa. E agora ele estava sem motivos para viver, mas de alguma forma sabia para onde ir. No carro do Ray estava cheio de dinamites, o suficiente para acabar com o quarteirão. E Clay sabe que tem algo de errado nessa base militar, pois todos estavam sendo atraídos para lá. E ele iria uma missão sem volta, e lá no meio havia uma grande torre militar e várias pessoas estavam andando ao redor como se fossem pássaros. E aquele cara de vermelho estava no meio e ele passa por cima
problema, mas infelizmente nada acontece com os outros. E como última opção, ele prepara o carro e seu filho aparece falando para ele não fazer isso, e ele joga o carro na torre e termina mostrando que agora ele é um deles, e começa a andar em bando porque haviam outras torres e ele se sacrificou por nada. E se você quer ver a continuação dessa história, deixa sua curtida e se inscreve com o sininho ativado, porque quando lançarem eu vou trazer para vocês. E aqui aprendemos que se te ligarem e aparecer spam no celular, ou é cobrança porque você é pobre, ou é um vírus querendo te pegar. Agora eu vou nessa que não param de me ligar. Agora fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know